ali na convenção, ele foi meu presidente, eu fui o relator de uma comissão. Hoje ele é meu presidente ali em Jabuticabal, que nós faz parte da comissão, e hoje eu estou aqui, né, sendo presidido por ele, irmão. Ele já nasceu presidente. Deus abençoe ele, a sua esposa, toda a sua família, essa igreja amada. Irmãos, a nossa lição hoje está em Filipenses capítulo 1, né? Versículo 27 e 30, 2:1 até o versículo 4. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 30, que diz, guardar que todos encontrem: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouviste estar em mim. Agora, 2, versículo 1 e 4. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se algum estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Até aqui, versículo 4. Queridos, nós vemos que a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Carta da alegria. O apóstolo Paulo, ele se encontrava preso em Roma. E agora ele chama Epafrodito, que vai até lá. E ele, intermédio de Epafrodito, ele manda a carta aos Filipos. Agora, pensa bem, um homem preso, sem direito de ir, sem direito de vir, e ele escreve uma carta com esse tema, carta da alegria. Dá para nós entender isso, irmãos? Paulo é um grande exemplo para nós. Então, os nossos relacionamentos, os irmãos estão com a apostila aí, né? Pode acompanhar. Então, os nossos relacionamentos, eles são muito importantes, né? Eles nos moldam, nos moldam a ser um dos principais fatores, né? Que geram a felicidade e a infelicidade, ou seja, tanto para o bem quanto para o mal. Então, os relacionamentos, eles vão nos moldando, né? Vai nos moldando, nós vamos tendo um aprendizado intermédio dos relacionamentos. E é natural que toda relação humana tem conflitos. Quem já não teve conflitos em relações humanas? Todos nós, né? A maneira que nós lidamos com esses conflitos, com essa relação, definirá
se a nossa vida será feliz ou infeliz. Então depende de mim, depende de você, do nosso comportamento, o que vai gerar em nós felicidade, né, alegria, ou infelicidade, em tristeza. Então nós, como cristão, nós temos que ter postura de cristão, né? Postura de cristão. Então nós observamos que o que vai determinar a nossa felicidade, a nossa alegria, é as nossas atitudes. É as nossas atitudes. Tem pessoas que sofrem muito por causa disso daí, que não entendem isso daí, né? Você coloca ele dentro de uma casa de vidro, ele quebra tudo, né? Então nós temos que ter equilíbrios na vida espiritual, para nós sofrer menos, irmãos. Porque a vida já não é fácil, né? É problema, é luta e tal. Se nós não temos um certo equilíbrio em lidar com os relacionamentos, nós vamos ter muitos conflitos, né? Então, os conflitos, eles são naturais, né? Os conflitos são naturais na vida do ser humano. São naturais. O apóstolo Paulo, durante essa carta, ele dá bastante ênfase, né? Dá bastante ênfase a respeito da alegria, E ele cita, né? Ele cita vários conflitos, mas ele está sempre jogando o cristão para cima, Então, a Bíblia, né, como está aí, assim a Bíblia não nos dá somente o diagnóstico, mas ela também dá cura, né? Está aqui o diagnóstico, mas está aqui o remédio. Como solucionar o problema, como solucionar, né, a dificuldade, né, para as nossas relações quebradas, né? Mostrando que através da fé, né, através da fé em Jesus, nós podemos obter um novo coração, uma nova vida, e assim ter novas relações transformadas pelo Evangelho. Então a igreja é formada por pessoas diferentes, sim ou não? Nem todo mundo é igual, as digitais não é igual, o cabelo não é igual, a voz não é igual, cada um, né? Cada um é diferente. Então a igreja é formada de pessoas diferentes, com seus temperamentos, né? Existe o baiano, o mineiro e tal, né? E nós temos que saber lidar com isso. Nós somos seres humanos, temos que saber lidar uns com os outros. A gente que vem dirigindo igreja já de algum tempo, eu congreguei com um presbítero. Quando eu cheguei na igreja, ele estava desviado. Ele estava tomando conta de um terreno ao lado da casa dele, preso ali com os porcos, com o pato, com os pés de banana, né? E eu cheguei lá e ele falou que para ele não dava mais, que não tinha jeito, que ele foi numa igreja, não deu certo, a criança começava a cantar, ele já falava, pastor, a chorar, né? A criança chorando, a criança bagunçando, a criança isso aqui num temperamento fora de série. E eu, conversando com ele, com uma certa calma, com uma certa tranquilidade, eu ganhei ele. Ele levantava de madrugada, fazia feijoada para ajudar a igreja, pregava a palavra de Deus, não me deu problema nenhum, porque eu sempre conversava com ele, né? Então, essa atitude nossa faz a mudança na vida das pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, existem, né, temperamentos, nem todo mundo é igual, Então, nós temos que saber lidar, né, lidar com isso. Os irmãos que estão acompanhando aí, temos alegria, irmãos, porque somos cidadãos do reino da paz. É por isso que nós temos alegria, que nós somos cidadãos do reino da paz. A nossa nova cidadania, olha que coisa linda, a nossa nova cidadania. Então, era uma ideia importantíssima em Filipos. Eles batiam no peito, eles eram orgulhosos, né? Porque essa ideia de cidadania era muito importante, né? Eles se diferenciavam das demais cidades, a sua cultura, tal, aquele negócio todo, né? Então o que acontece? Paulo muito inteligente, Deus usava Paulo, e Paulo vendo que eles achavam dessa forma, esse orgulho, né, que eles tinham de ser uma das cidades mais importantes ali, Paulo então
ele começa a mostrar para eles uma nova forma de viver. Começa a mostrar uma nova forma de viver, de pensar, de relacionar, né? Uma forma de amar, um novo reino, onde o próprio Deus é o rei. Ele começa a mostrar o reino para eles, né? Aí Paulo já diz assim, olha, essa cidade cultural que vocês acham isso tal, deixa eu falar para vocês uma coisa, a nossa cidade está no céu, da onde nós esperamos o Senhor Salvador Jesus Cristo, que transformará esse corpo abatido, esse corpo sujeito à corrupção, esse corpo mortal, esse corpo pálido muitas vezes, ele transformará num corpo incorruptível, para ser sujeito a entrar no céu e suportar o que há no céu. Paulo já começou a falar de uma cidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria não é aqui. Você está aqui em São Carlos, aqui no Brasil. A nossa pátria não é aqui. A nossa cidade, Paulo está dizendo, é no céu. Aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos forasteiros, aqui nós estamos numa embaixada, nós somos embaixadores, nós somos representantes de Cristo. Irmão, pensa, você não é qualquer coisa não, você é representante de Cristo, você é um embaixador, você é uma embaixadora de Cristo aqui na terra. Muitas vezes nós começamos a nos desprezar nós mesmos, com complexo de inferioridade, eu não sou ninguém. Você é sim, você é cidadão do céu, você é o embaixador de Cristo aqui na terra, aleluia. Você é peregrino, você é forasteiro. E nós, irmãos, observamos que Paulo fala, o reino de Deus não é bebida, o reino de Deus não é comida, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Senhor, é alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Nós participamos do reino onde nós temos alegria. Aleluia, glórias a Deus. E quando a tristeza vem, quando a tristeza aparece, o Espírito Santo começa a falar comigo, o Espírito Santo começa a falar com você, intermédio do hino, intermédio da palavra do pastor. Aí o que acontece? A tristeza cria a perna e ela tem que saltar de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Nós desfrutamos, irmãos, desta alegria que vem do reino. Esta alegria vive no reino. Essa alegria faz parte do reino. Aleluia. Essa alegria nós levantamos com ela, nós passamos o dia com ela e vamos dormir com ela. Porque, irmãos, essa alegria também nos dá força. Dá força. Né? Quando estamos alegres, essa alegria do Senhor ela nos dá força para nos caminhar até a Jerusalém celestial, irmão. Nós somos um carro, como um carro que nós precisamos de combustível. Aleluia, o Espírito Santo está sempre falando conosco. Nós estamos sempre recebendo alegria nessa caminhada até a mansão celestial. Uma vida digna. 2, uma vida digna da nossa cidadania. Quando o texto afirma, né? Exerçam cidadania de forma digna do Evangelho. Exercer cidadania de forma digna do Evangelho. Então, irmão, exercer essa cidadania digna do Evangelho, a Bíblia nos ensina que é viver o quê? Uma vida de santidade. Uma vida de amor. Uma vida, irmão, de renúncia. Essa é a cidadania do reino. Testemunha. Ser testemunha. Né? Exercer o que? Cidadania no reino. Nós temos que entender isso, irmão. Né? Nós temos que entender isso daí. Né?
3, como se vive de maneira digna dessa cidadania. Como viver de maneira digna dessa cidadania? Permanecemos unidos. Qual que é o salmo da Madureira? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmão, povo unido ninguém segura. A união é a força da igreja. Com a união nós conseguimos tudo que nós queremos, pastor. Tudo que nós queremos, nós conseguimos com a união. Só não conseguiremos se Deus descer e falar, paramos eles. Aí não vai mais. Só se Deus falar, para, aí para, que nem lá na Torre de Babel, porque senão vai embora, irmão. A união, falar a mesma língua, o mesmo idioma, aleluia, sentir a mesma coisa, o mesmo parecer, irmão, isso é igreja, isso é evangelho, isso é ser cristão, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. Nós precisamos um do outro. Agora, você precisa, eu preciso de você, você precisa de mim. O corpo precisa, nós somos membros. A Bíblia diz que o membro mais fraco do corpo é necessário ao corpo. É necessário. Aleluia! A igreja é o corpo de Cristo. Prosseguindo, irmãos, temos alegria. Por que temos alegria? Porque somos livres da busca por valor, por amor, validação e segurança. Você está preocupado? Né? Tem pessoas que ficam preocupadas com isso, com validação. Eu tenho que ser amado. Me ama, por favor. Eu tenho que ser reconhecido, me reconheça, por favor, né? Olha eu aqui, irmão, não precisa nada disso. Tem um ser lá sentado no trono, que conhece o teu coração e está olhando para você, aleluia. Podem falar o que quiser de você, pode falar que você é quadrado, deixa falar, você não precisa de afirmação de ninguém. Cristo é quem te afirma, aleluia, Ele te afirma. O mundo não define quem você é, o importante é Deus dizer quem você é. Acabou. Deus lá do céu, do trono, Ele fala para Satanás, vai lá observar-se meu servo Jó. Quem conhece você é Deus. Deus te conhece, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o mundo continuando, né? Então nós temos alegria por viver em paz com Deus e para buscar também, né, a paz dos outros. Estou indo meio um pouco aqui para nós não ser muito longo, né? Não ser muito extenso. Temos alegria por viver em paz com Deus e para buscar a paz dos outros. O mundo, de uma maneira geral, irmão, está em busca do quê? De uma paz. Pode ver que o mundo corre atrás da paz. Nós, como cidadãos celestiais, nós já estamos vivendo em paz. Nós não estamos correndo atrás da paz, nós não estamos buscando a paz. A paz já está em nós, porque Jesus disse, deixo-vos a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dar. Essa paz aí, que parece paz, não é coisa nenhuma. O pessoal vai numa festa, se alegra, vai num lugar aí, está merecendo alegria, no outro dia está triste, está arrebentado, mas Jesus disse, eu não dou a minha paz como o mundo a dá, a minha paz é especial. Aleluia, glórias a Deus. Então, o mundo não tem paz para nós. E o que essa paz gera, irmão, em nós? Gera uma alegria genuína. Continua aí, primeiro. Cristo
estabeleceu a paz em nosso favor. Quem estabeleceu a paz? Cristo. Ele estabeleceu a paz em nosso favor. Então, antes de ordenar que devemos ter o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, então o que o texto afirma? Tendo o mesmo modo de pensar. Isso é cristianismo. Isto é igreja. Então Deus enviou Jesus para receber a culpa por nossas ofensas na cruz, cobrindo-as com sangue, né? E assim pacificando-nos com Deus. Por isso está escrito: temos paz com Deus por intermédio de quem? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que feliz é aquele que é pacificador. O pacificador, irmão, ele é feliz, né? Intermédio de Jesus, a paz chegou até nós. E essa paz, irmão, nós devemos usar, viu? Não fica para você não. Use essa paz, porque você é um agente da paz. Você é um pacificador, né? Então nós devemos usar essa paz para acalentar corações. Onde tiver o ódio, nós leva paz, né? Leva paz. Onde tiver, irmão, guerra, vamos levar paz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vamos chamar do quê? Os irmãos que estão falando dois, para os irmãos acompanhar e não perder aí na apostila, né? Nós somos chamados para estabelecer a paz com os outros. Para isso que nós somos chamados, para estabelecer a paz com os outros. Então, se você experimentou essa reconciliação, sua vida mudará radical e profundamente, incluindo todas as suas relações. Como o versículo 2 diz: tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. É simples, né, irmão? Simplesmente, né? Simplesmente. O cristão chamado por Deus, irmãos, o cristão chamado por Deus, ele se torna um pacificador. Você quer conhecer um cristão chamado por Deus? Ele é pacificador. É fácil você detectar ele. Ele não gosta de divisão. Divisão não é com ele. Briga, nem pensar. Conflito, nem pensar. Porque ele tem o fruto da paz. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente tem, não tem como a gente dar, né? Algumas dicas práticas na busca de paz e unidade. Algumas dicas práticas na busca de paz e unidade. Pense sempre melhor no outro. Difícil, né? É cristianismo, é isso. Pensar melhor, eu querer o pastor Ismael bem, querer que ele vai bem, ficar feliz com as conquistas dele, torcer por ele. Isso daí, irmão, é querer o melhor. É o querer melhor, né? Pense melhor do outro. Aí só que também, aqui na lição de vocês aqui está assim, ó. A não ser que tenha razão clara para isso. E agora? E agora? Um exemplo. O Paulo tinha um tar lá de um obreiro que dava muito trabalho para ele, não? O Paulo ia discursar e o obreiro estava dando a cena. O obreiro ia tudo contra Paulo, falava, ele ia contra, irmão. E queria envolver outros lá também. Ele puxava outros. Isso é um problema sério. O camarada mexia com latas, tipo de uma funelaria, sei lá, uma fundição lá, mexia com lata. O Alexandre o latoeiro. Paulo disse, me deu muito trabalho. Tem gente que não tem jeito, irmão. Tem gente que não tem jeito, tem gente que Deus tira da sua vida. Pastor, mas o que é isso? É verdade, irmão.
Porque não tem como. Por mais que você vai buscar paz com ele, ele não quer paz, ele não quer. Você pode fazer o que quiser para ele, pinta de ouro, não está bom, nada está bom, irmão. Aí Paulo falou assim: olha, entrega na mão do capiloto. Pega na mão do capiloto. Né? Então, irmãos, o Senhor lhe pague. Paulo diz isso, segundo as suas obras. Uma das características, irmão, de um cristão deve ser alguém que tem amor ao próximo, empatia ao próximo. Empatia. Isso é cristianismo, isso é amor. Isso é amor. É um dos mandamentos, parece com promessa, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é difícil, né? Mas é bíblico, Jesus falou, saiu da boca de Jesus, empatia. É quando alguém chega sofrendo perto de você, você sente a dor da pessoa. Você fala, meu Deus, se fosse eu que estivesse na situação dessa pessoa, o que eu ia fazer? Empatia. Sentir o que a pessoa, né, está sentindo. Isso é uma das características. Eu estive lá em Paranavaí, meu filho está pastoreando lá, e tem uma irmã que eu conheço há muito tempo, ela foi vice da minha esposa lá, quando nós dirigimos o campo lá tudo, e ela estava com câncer na cabeça, com uma dor terrível, né? Nem vinha na igreja direito, não estava vindo na igreja mais, por causa dessa dor terrível, e ela foi aquele dia, porque foi apresentar o meu filho lá, e ela foi, e ela com aquela dor terrível, irmão, sabe aquele sentimento? A Bíblia diz que Jesus, ele movia do que? De íntima compaixão, né? E teve aquele sentimento, falei, essa irmã, coitada, ela não pode ficar desse jeito. Eu senti, irmão, naquela hora, falei, dobra aí, irmão, o joelho no chão. Ela dobrou e eu orei, irmão, cadê a dor? Até hoje eu não tenho mais dor. Esse sentimento, irmãos, né? Que faz as coisas mudar, a coisa acontecer, né? 2, acompanha aí. Em situação de conflito, dê o benefício da dúvida antes de afirmar opinião e decisão. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes é melhor você ter paz do que você ter razão. Tem gente que só quer ter razão. Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Tem momento, irmão, que a paz é mais gostoso, né? Vive a sua vida em paz. Não fica querendo ter razão em tudo, não, irmão, né? E ter razão em tudo, não, né? Portanto, se você vê que a sua opinião no ambiente de conflitos, né? Se a sua opinião for causar problemas, dificuldades, se a fogueira está acesa e a sua opinião vai acender mais a fogueira, irmão, fica quieto. Fica quieto, irmão, fica quieto, né? Nesse ambiente de conflito, irmão, reflita, né? Em responder, não vai respondendo de qualquer jeito. Tem gente que está desesperada, alguém vai... Não, irmão, esteja equilíbrio, reflita no que você vai falar. Irmão, fique tranquilo, calmo, responda com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja um apagador de fogos. Apagador de fogo. Alguém chega aqui e começa a querer colocar um foguinho aqui, você apaga, irmão. Porque não gostei disso, irmão. Não é, irmão, tem que entender que é coisa assim. Não, apagador de fogo, irmão. Agora tem aquele que toca mais fogo, é verdade, eu percebi mesmo, né? Então tem que tomar cuidado com essas coisas aí, tem que ser um apagador de... Muitas vezes, irmão, o silêncio fala mais alto. O silêncio fala mais alto, pastor, e mantém a nossa alegria. O Salomão fala assim em Provérbios 17:28, que até o tolo pode passar por sábio e inteligente, se ele ficar calado. Viu? Ele passa por sábio. Alguém fala assim, esse camarada é sábio, essa mulher é sábia. Você viu a posição dela? Você viu? Uma vez alguém falou
conversou comigo um negócio meio complicado, meio difícil, eu com todo respeito ouvi tal, né? Não era assim uma grande proposta, nada e tal. E eu fiquei quieto, me comportei como cristão tal, e a minha esposa ficou quieta, não falou nada. Aí essa outra pessoa falou para mim depois: rapaz, sua esposa ficou quieta, não falou nada, não deu uma palavra. Passou por sábia. Ele reparou e ficou falando, dando ênfase nisso daí, irmão. Ficou dando ênfase, mas ela ficou quieta. Ela não falou nada. Ele esperava que ela ia dar uma... Né, sabe como é mulher, irmão? Mulher é benção, mas se sair fora, elas falam um monte de coisa mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, anule a mentalidade de cabo de guerra. 3, está aí. Anule a mentalidade de cabo de guerra. Quer ver toda situação como um conflito entre você e a pessoa. Qualquer situação é um conflito. O irmão não me comentou com a paz do Senhor. Qualquer situação é conflito. Teve um ensaio lá do conjunto, não me convidaram, e eu faço parte do conjunto. Precisa convidar? Tem ensaio para você ir. Tem uma festa lá, vamos fazer um churrasco. Precisa convidar? Se é do grupo, é para todo mundo ir. Mas não me convidou, já faz conflito, já não quer mais tocar. Irmão, situações... Irmão, anule a mentalidade de cabo de guerra, né? Quer ver toda situação como conflito em você e outra pessoa. Seja sábio, né? Não fique fermentando uma situação de conflito. Devemos ser o quê? Pacificadores. Não faça tempestade num copo de água. Não faz não, irmão. Não vai te fazer bem de jeito nenhum. Não importa o quão certo você esteja em uma situação. Não busque a vitória. Muito mais importante é que sair por cima e buscar a paz de todos. Como nós já ressaltamos, né? Então existe uma frase que diz: é melhor ter paz do que razão. Não importa o quão ofendido, né? Quão ofendido você foi em uma situação, te ofenderam, te machucaram, né? Então você tem que buscar lidar com essa situação, né? Sempre levando o bem do outro em consideração. Levando o bem do outro em consideração. Então, irmão, o perdão é uma decisão. Tá? O perdão é uma decisão. Quem não perdoa, adoece. Se você não perdoa, o doente é você. Irmãos, quem não perdoa, ele carrega o defunto na costa. Ele vai dormir com o defunto, ele levanta com o defunto, vai para o trabalho com o defunto. Então é melhor você perdoar e liberar o perdão, irmão, porque o doente é você que fica doente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aí já na revista, como os irmãos acompanham. Afaste-se, né? E bloqueie, meu Deus do céu, olha o que vocês colocaram aqui, hein? Afaste-se e bloqueie fofoqueiros e pessoas que gostam de conflitos. E agora? Afasta-se. Você quer ter paz, irmãos? Quer ser feliz? Quer ter alegria? Afaste dessas pessoas. Porque essas pessoas são pessoas tóxicas. Faz mal para nós. Faz mal. É fácil você detectar uma pessoa tóxica. Irmão, toda vez que ela chega em você, ela chega com problema. Toda vez que ela chega em você, é para falar de alguém. Nada está bom para ela, irmão. Nada está bom para ela. Pessoa tóxica. Se você ficar relacionada com essa pessoa, você vai ficar tóxica também, igualzinha a ela. Você vai sofrer igualzinha a ela. Então, oi, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Como você vai e tal? Bom dia, boa tarde, tudo bem e tal?
Mas, irmão, não convive com pessoas tóxicas. Vai fazer mal para você. Tá? Vai fazer mal para você. Preserve a sua alegria, irmão. Preserve a sua alegria. Se para estabelecer a paz em uma situação for preciso sofrer, faça isso com alegria. Paulo é claro. Sofrer por amor de Cristo é algo digno. Então busque sempre ser uma pessoa de paz. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa de paz. Para brigar comigo é difícil. É difícil para brigar comigo. Né? Para brigar comigo é difícil, porque eu sou de paz. Muitas vezes, você chega num lugar, ninguém te conhece, tem uma pessoa ali que faz de tudo para brigar com você. Mas você só trata ela bem. Trata só ela bem. E muitas vezes a pessoa é até conhecida no convívio dos irmãos, conhecida por muita gente. E essa pessoa muitas vezes, ela quer brigar com você de um jeito ou de outro. Pessoa tóxica. Mas você tem paz. Você sempre trata ela bem, as pessoas veem você tratando ela bem. Sabe que chega um ponto que essa pessoa não consegue ficar mais perto de você. Porque pessoa tóxica não consegue ficar perto de você. Já aconteceu isso com você? Se eu perguntar aqui, um monte de gente vai levantar a mão aqui, né? Então, irmãos, busque sempre uma pessoa de paz, né? Que sempre procura resolver os seus conflitos de maneira que todos saiam satisfeitos. Então, nós temos alegria, porque somos progressivamente livres do nosso egoísmo. Nós vivemos em uma sociedade onde o egocentrismo, né, tem tomado conta. Onde pessoas, irmãos, cada vez mais querem que o mundo gire em torno dele. Quer que o mundo gire em torno dele. As pessoas buscam somente os seus interesses. Só vale os meus interesses, não vale mais de ninguém, né? E Paulo diz, nada faz por o quê? Por contenda. Então, se Paulo, o apóstolo, né, está dizendo isso, é porque tem pessoas que fazem coisas com motivação errada, né? Faz coisas com motivação errada. Então, a solução para os conflitos, qual que é a solução para os conflitos? Humildade. Olha como que isso daqui gira em torno disso daí. Sempre girando em torno disso. Humildade e foco no outro. Humildade e foco no outro. Então, a humildade, irmão, é o melhor caminho para resolver a situação de conflito. É a humildade. Seja o quê? Humilde, né? Seja humilde. Então, é o caminho, né? É o caminho. Onde tem ela, chega a paz, né? Chega a paz com mais rapidez. Quando nós falamos em humildade, o apóstolo Paulo vai apontar quem? Jesus. Quer um exemplo de Jesus? Jesus foi humilde, irmão. Jesus lavou os pés dos discípulos. Se vocês não deixaram lavar os seus pés, vocês não têm parte comigo. O maior exemplo de humildade. Jesus diz assim, ó, um professor, né? Professor Jesus. Ele disse, vocês têm que aprender de mim. Aprender de mim que eu sou humilde. Eu sou manso. Tem que ser manso, né, irmão? E vocês vão ter descanso, né? Para vossas almas. Quinto, temos alegria, porque Cristo nos reconciliou com quem? Com o Pai. Com o Pai. Então, Cristo é Deus, sim ou não? Sim. O verbo se fez carne, o verbo foi carne. Jesus era 100% homem e 100% também Deus. Criador, né? Não era só mestre, exemplo, profeta, homem. Paulo mostra
primeiramente, quem realmente é Cristo. Quem realmente é Cristo. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Deus, né, Criador, se tornou o quê? Criatura mortal. Mas sem perder a divindade. Jesus não perdeu a divindade. Aleluia. Ele é Deus. Cristo sabia quem Ele era. Nós também, irmãos, sabemos quem nós somos. Nós não precisamos mostrar para ninguém, né, quem somos nós. Em seguida, Paulo mostra o que Cristo se tornou por amor a nós. Ele veio para servir. Ele deixou a sua forma. Ele é um exemplo de humildade e de amor. Ele se tornou o quê? Servo. Foi obediente. Cristo foi obediente para nós ensinou sobre a obediência de maneira o quê? Prática. Ele morreu na cruz, está tudo aí no livro de vocês, acompanha aí. Ele morreu na cruz para carregar nossa culpa que separava de Deus e para reconciliar-nos. Então a missão dele, irmão, foi morrer na cruz. Então ele fez, né, para cumprir a sua missão, uma missão o quê? Redentiva, né, por amor o quê? A humanidade, por amor a mim, por amor a você. Ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou, ele não ficou morto. No terceiro dia, Jesus ele ressuscita, né? Então a ressurreição é para nos mostrar que ele é Deus e tem poder sobre a morte. Ele tem onde está a morte, onde está o inferno, né? Seus aguilhões. Então ele tem poder e ele vive. Aonde tem 2 ou 3, ele diz: eu estou no meio. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi exaltado. Ele foi exaltado. Ele foi humilde. Ele foi simples. Ele amou. Ele foi obediente ao Pai até morte, e morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente. E deu um nome para ele, que é sobre todos os nomes, de Jesus, Salvador, que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho do que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessarão que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus pode te exaltar. Quem nos exalta é Deus. Seja simples, seja humilde, que Deus vai te exaltar. Deus te acha, irmão. Eu posso não te achar, eu posso não te ver, o pastor Ismael pode não te ver, acontece. Mas Deus te acha, porque quem te exalta é Deus que te exalta. Ele te conhece, aleluia. Ele busca homens no campo, apacentando ovelha, suado, transpirando, e para ser rei, sentar em trono. Ele busca homem do calabouço e coloca sentado em trono para ser governador. Quem te vê é Deus, quem te enxerga é Deus, quem conhece você é Deus. Vai sendo humilde. Porque na frente da humildade vai o quê? A honra, irmão. A honra. Deus quer te exaltar, Deus vai te exaltar. Seja humilde. Seja obediente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Devemos crer nele e adorá-lo. Não basta ouvir quem é Jesus, é preciso reagir corretamente, colocar sua fé e reconhecê-lo como Senhor. 6, já estou indo para a conclusão, irmãos. 6, pequeno manual para reconciliação. Como copiar Cristo e descer degraus rumo à reconciliação.
Como se esvaziar de direitos, prerrogativas, amar o próximo, deixar o egoísmo? Como não nos apegarmos a nós mesmos, mas ao bem do outro? Vejamos alguns passos importantes para a reconciliação. Por exemplo, de Cristo, aprender que para subir, tem que descer. Tem gente que só quer subir, irmão, tem que descer. Vai descendo que você vai subir. Vai descendo que você vai subir. Não tem como subir sem anteriormente descer. Irmãos, aqui está na apostila aí, né? Passo 1, os irmãos estão já chegando no final, né? Passo 1. Em qualquer conflito, vise a glória de Deus. Então nós somos o quê? Agente da paz. Em uma situação de conflito, no lar, na igreja, no trabalho, tá? Aonde for, nós devemos sempre ser agentes, né, da paz, e Deus será glorificado. Passo 2. Retira a trave do seu próprio olho. Meu Deus do céu. Aí está o negócio, né? Tirar a trave do olho. Nós devemos fazer, irmão, um autoexame. É necessário fazer um autoexame. Paulo fala sobre isso, né? Paulo fala sobre isso no tradicional texto da Santa Ceia. Ele diz assim: ei, examinai você, si mesmo. Deus não manda nós examinar os outros. Nós estamos acostumados a examinar os outros, né? Que coisa, irmão. E tem uma coisa de examinar os outros, né? Nós temos que examinar nós mesmos. Tinha uma mulher que ela morava uma vizinha da outra. E essa mulher falou assim para o marido: marido, essa vizinha aí é muito desleixada. Olha as roupas dela como está suja. Não lava a roupa direito. Aí o marido dela um dia foi lá no vidro lá da janela e limpou, deixou a janela limpinha. Ela olhou e falou assim: bem, a mulher lavou a roupa bem, hoje a roupa está limpa. Ele falou assim: é o vidro da nossa janela. Não? Irmão, olha para a sua janela. Deixa a janela dos outros para lá, né? Então nós temos que fazer, irmão, esse autoexame. Agora eu vou fazer algumas considerações no final aqui, né? Que nós estamos indo para o final. Passo 3. Vá e fale com seu irmão. Está aí na revista, aí, no final. Vá e fale com seu irmão. Mostre o erro do seu irmão. Examine se sua intenção é reconciliar, edificar. Qual que é a sua intenção? Reconciliar? É edificar? É brigar ou destruir? Não, é edificar. Sim ou não? Procure a pessoa que te ofendeu em lugar e momento propício. Se a pessoa te ofendeu, não vai esbarrando a pessoa em qualquer lugar não, no meio da igreja, pelo corredor, em qualquer lugar não. Vai tomar um cafezinho com ela, chama ela à parte, num lugar propício, irmão, num lugar propício, né? E conversa com ela. Se você viu, como está aí na revista, se você viu como você contribuiu para o conflito, se você contribuiu para o conflito, inicie. Oh, irmão, me perdoa então, desculpe, né? Eu errei. Irmão, custa isso daí, né? Custa isso daí. Levante o assunto usando palavras sábias, bondosa, mansa. Diga como você se sentiu e não aponta o que a pessoa fez, né? Vai ficar apontando agora: não, mas você, tudo bem, vamos fazer a paz aqui, mas você fez isso, você não devia. Irmão, que negócio é esse, né? Ouça a resposta com humildade, atenção, honestidade e disponibilidade emocional. Se ela reconhecer o erro e pedir perdão,
perdoa, né? Vai e confesse, procure a pessoa ofendida em lugar e momento propício, como nós já falamos, né? Evite ser mais, ou talvez, se mais, se talvez, elimine essas palavras, né? As palavras do contrário. Então, aí senão não será uma confissão, né? Mas uma tentativa de suavizar seus erros, o que impede o pleno perdão e a reconciliação. Seja específico ao admitir seu erro, peça perdão pelo que fez, aceite as consequências do seu erro, peça sugestões para mudar seu comportamento e mude, né? Dá tempo para a pessoa, perdoe o seu irmão, peça perdão a seu irmão. Então, perdão é atitude, tá? Perdão é atitude. Então, nós não devemos, eu vou só perdoar se eu sentir. Você nunca vai sentir, você vai morrer, vai para o inferno e não vai sentir. Só se for sentir no inferno. Não, se você... se eu sentir, eu vou perdoar. Se eu não sentir, eu não vou... Não, irmão, perdoa sem sentir mesmo. Quantas vezes nós perdoamos sem sentir, né? Vamos perdoar sem sentir mesmo, né? Ou pedir perdão, precisamos ter atitude, mesmo que talvez... Vai doer um pouquinho, né, irmão? Tem vezes que dói, né? Dói bastante, irmão. A gente fica machucado, fica tudo quebrado, irmão. Mas vamos conservar a paz. Vamos conservar a paz. Irmão, indo para o finalmente. Então, em tudo isso que aprendemos, né? Em tudo isso, melhor dizendo, em tudo isso que aprendemos, que, como cidadãos do reino de Deus, aí nós estamos na conclusão já. Como cidadãos do reino de Deus, sabemos que não há como lidar melhor com conflitos e ter alegria sem antes tratar do nosso ego. Não basta aprender técnicas e abordagem, o maior problema é sempre o nosso eu. Nossa preocupação com a nossa imagem e valor, nosso desejo de fazer justiça, não paz. Nossa eterna preocupação com nós mesmos e nossos interesses, sem a verdade do Evangelho. Vivemos ocupados conosco, tentando cuidar de nós mesmos. Pelo Evangelho, podemos ter convicção de valor, cuidado e proteção. E pararemos de exigir tanto dos outros e daremos mais a eles. Quem quer conhecer Cristo e fazê-lo conhecido, esvazie do seu ego. Derrame-se em amor às pessoas, peça perdão e perdoe. Eu e você, como cristão, irmãos, nós temos que ter autoestima e saber que Cristo, né? Cristo já vive em nós. E teremos paz, certeza, segurança e somos justificados por Ele. Deus abençoe, pastor. Um prazer estar com vocês.